Olá, essa semana a gente também vai estar estudando sobre a cultura material, tá? E aí a gente vai estar olhando um slide, que é a apostila que eu enviei para vocês. Então a gente tem o que é cultura material e imaterial. É claro, gente, que existe uma diversidade cultural, como a gente já vem estudando, né? A gente, no Brasil principalmente, nós somos uma mistura, né? Então a gente tem tanto a cultura indígena quanto negra, quanto europeia, muito misturada, né? E o que isso quer dizer dessa mistura? É essa diversidade mesmo, nós somos ricos nessa diversidade cultural. E a cultura é todo o costume que a sociedade tem, é isso que a gente vem estudando, né? Tudo que envolve, desde a culinária, a criação de objetos, até mesmo a religião é cultural. E nessa extensão no nosso território nacional a gente tem diferenças, né? Então essas diferenças também são internas do nosso patrimônio. Então a cultura, as culturas, tanto material quanto imaterial, vão fazer parte do patrimônio cultural de todo o país. Qualquer país vai ter esse tipo de cultura. E aí o patrimônio histórico e cultural é todo bem móvel, imóvel ou natural, que vai marcar de forma significativa aquela sociedade. Então é importante a gente entender que esse patrimônio pode ser tanto classificado como material quanto imaterial. Então tudo que tiver envolvido nessa relação, nessa classificação, tanto material quanto imaterial, faz parte da cultura. A nossa cultura em si, por ser muito diversa, a nossa história também sendo diversa, pode explicar também essa cultura híbrida que nós temos. Nós temos um país com 5 regiões que são culturalmente diferentes, né? Nós temos linguajares diferentes, nós temos formas de alimentação diferentes, até mesmo temperatura, dependendo da região que você tá. A gente muda muito, né? Então, se for pro sul, é frio, e você vai pro nordeste, é muito quente. Então, isso tudo influencia nas nossas heranças culturais, tá? A gente é influenciado pela herança indígena, a gente é influenciado pelos nossos colonizadores, tanto pela cultura africana. Tudo isso influencia a nossa cultura. Aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês a festa da cultura indígena Guarani, que é feita pela prefeitura de Bertioga, em São Paulo. Aqui a Caritas Diocesana de Colatina promove uma festa sobre o negro, né? Também é muito legal. Aqui a gente já tem o Festival do Japão no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores agrupamentos de imigrantes japoneses que nós temos. Aqui, Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a gente tem a festa pomerana. A festa da cultura italiana em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí a gente vai perceber, gente, com essa diversidade que nós temos, que em cada local que nós formos, até mesmo dentro do Espírito Santo, a gente consegue perceber essa diferença de cultura, né? Então, a cultura material nada mais é que a importância que determinados objetos possuem para determinado povo sua cultura, né? Então, tudo aquilo que for objeto e que ajude a criar uma identidade em comum com essas pessoas que fazem parte da sociedade, desse legado, desse histórico, isso é cultura material, tá? E vai se aplicar a quase toda a produção humana. Então, desde a construções, a objetos, é cultura material. Na definição de cultura material, a gente vai ter o seguinte, ó: uma cultura arqueológica ou cultura material é um conjunto de objetos feitos ou modificados pelo homem. Utensílios, ferramentas, adornos, meios de transporte, moradias, armas, tecidos e etc. que são associados a uma área arqueológica mais ou menos delimitada. Esses artefatos podem ter sido encontrados ou já estarem inventariados anteriormente. Então, a gente aqui em São Mateus, por exemplo, a gente tem o nosso museu, em que nós temos vários objetos arqueológicos. A cultura imaterial, então, já é um patrimônio que vai além desses objetos, vai além do que é material, palpável, que a gente consegue carregar. O que a gente não consegue pegar, né, para assim dizer de uma forma mais simples, isso é imaterial. Essa cultura imaterial é a manifestação dos elementos representativos. Então,
os nossos hábitos, as práticas e os costumes, que a gente já vem falando há vários dias, isso é imaterial. E a transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição. De geração em geração a gente vai passando isso às nossas famílias. Então, na definição de cultura imaterial, a gente tem o seguinte: todo povo possui um patrimônio que vai além do material, que vai além de objetos. Esse patrimônio é chamado de cultura imaterial. Ou seja, cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos de hábitos, de práticas e costumes. Os maiores exemplos de cultura imaterial no Brasil são o folclore, a capoeira e etc. Aí a gente tem alguns elementos da cultura material para a gente dar uma analisada. Por exemplo, a habitação, que é um espaço fechado onde os seres humanos moram, né, habitam. Então a gente tem termos como domicílio, residência, lar, casa, que podem ser usados nos sinônimos de habitação. Então a gente tem, por exemplo, essa casa foi construída em 1875 em Santa Teresa pelos irmãos Antônio Vigílio Lambert. E ela tem uma arquitetura de estuque bem antiga. Então hoje ela é um patrimônio histórico de Santa Teresa, né? E aí a gente observa, ela é bem diferente e vem carregada da sua cultura italiana, né? Do que se fazia na Itália na época. Aqui a gente já tem as moradias mais japonesas, né? Então a gente percebe os adornos, os cantos, a gente observa como são feitas as casas, né? Então a gente tem várias nuances aí que são diferentes do que a gente tem costume na nossa cultura. A gente vai em relação ao transporte. Basicamente, quando a gente fala de transporte, a gente está falando da movimentação de pessoas ou cargas entre pontos diferentes. Então, assim, o transporte é o fenômeno que consiste em se movimentar cargas, que podem ser mercadorias, produtos, insumos, pessoas, animais, seres viventes, de um ponto inicial para um destino. Essa é a definição. Então, nesse contexto, o transporte, então, vai possibilitar uma infinidade de possibilidades que a gente tem relacionadas aos objetivos que cada um vai obter, né? Então, só que aí a gente tem que pensar o seguinte: existem inúmeras formas de se fazer essa movimentação, né? Então, cada lugar vai ter uma forma de fazer essa movimentação. Então, a gente faz de modelos diferentes, alguns de bicicleta, outros de trem, alguns de navio, vai depender do costume, de como isso é feito. Então, assim, como que é o transporte de algumas cidades? Como se dá essa movimentação em alguns lugares? Aí a gente tem o chamado trânsito da China, que é conhecido como caos organizado, né? Então, é muita gente, muitos carros, bem diferente do que a gente tem costume aqui no Brasil. E aí a gente tem também o trânsito na Índia, que também é um caos pra gente que tá acostumado com as ruas no Brasil. A gente também tem as indumentárias e os adornos, tá, gente? A indumentária é a arte relacionada ao vestuário, tá? Então, tudo aquilo que for sobre vestuários, hábitos relacionados ao traje, dependendo de época, local e cultura, isso tá relacionado à indumentária, que é uma cultura material. E os adornos é tudo aquilo que é utilizado para enfeitar, adornar alguém ou alguma coisa, um enfeite, né, um ornamento, um atavio. Então a gente tem aqui, ó, a indumentária gaúcha é um exemplo de uma cultura que nós temos dentro da nossa imensidão do Brasil, em que nós não vamos, por exemplo, em São Mateus, ver esse tipo de cultura no meio da rua. A gente pode ver uma outra pessoa que é gaúcha andando com um tipo de indumentária, mas não é comum, né? Não é da nossa cultura. A gente tem a indumentária dos monges, que é bem específica deles, né? Então a gente eu já comentei com vocês, né? Se a gente observar uma pessoa andando com essa roupa na rua, a gente de cara já sabe que é monge. E aí a gente tem também a questão das vestimentas muçulmanas, né? Então, aqui, gente, a gente vai observar que há uma diferença entre, até mesmo no quesito da cultura religiosa, material, quando a gente fala da indumentária, que vai depender de cada região, né? Então, os mais extremistas, não pode ver nenhum rosto, alguns deixam os olhos, e alguns
locais já deixam o rosto da mulher. Alimentação e bebida também fazem parte da cultura material, tá? A gente tem uma identidade que é expressada através da alimentação. Isso está ligado à nossa história, ao ambiente em que a gente vive e às exigências que são impostas ao nosso grupo social, né? E aí esse conjunto de fatores nos faz ter essa prática de alimentos, os tipos de alimento que a gente tem durante o período de vivência. Então, assim, a gente materializa as nossas identidades, esses aspectos simbólicos dentro também da cultura alimentar. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a feijoada, que é um exemplo de comida típica brasileira. A gente tem alimentos típicos árabes, né? E aí, por exemplo, tendo como principal ingrediente na Bahia o feijão e a macaxeira, o azeite de dendê, peixes e frutos do mar, além de frutos da região. Na Bahia a gente vai ver que os principais pratos típicos são a acarajé, a dobradinha, carne de sol, munguzá, cuscuz, vatapá, bolo de mandioca, dentre tantos outros que fazem da Bahia ser quem a gente conhece culturalmente. Então, eu já disse isso para vocês em sala. Por exemplo, você não vai andar em Colatina, um exemplo, Santa Teresa, que são cidades mais povoadas por descendentes de imigrantes italianos e alemães, e vai encontrar vatapá sendo vendido na padaria, né? Isso não é cultural. Já aqui em São Mateus, que é uma cidade muito mais relacionada com a cultura negra e influenciada pela Bahia, acaba tendo que a gente vê muita mandioca, a gente vê muito vatapá, então a gente encontra esses tipos de alimentos que são culturais para essa região. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. E qualquer dúvida, pessoal, é só mandar. Lembrem de estarem fazendo os exercícios de fixação. Podem mandar mensagem no WhatsApp para mim ou e-mail, tá bom? Beijo!